Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus para o livro de Salmos. Iremos estudar hoje o Salmo capítulo 28. Leiamos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve as vozes súplices. Quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes, segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as tuas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva teu povo, abençoa tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos dizer que esse salmo ele foi composto por Davi quando ele já estava sem perseguições. Ele já estava como sendo rei, já tinha se possado, estava com uma certa idade. Mas aqui ele vai trazer a lembrança dos fatos que aconteceram com ele. E ele vai nos trazer dois ensinamentos, pelo menos. O primeiro é a súplica, como ele suplicava ao Senhor nas horas das suas angústias. E o segundo são as ações de graça que ele oferecia depois que o Senhor Deus o abençoava e o protegia e estendia a sua mão em seu resgate. Então leiamos para que nós possamos entender, meus irmãos e minhas irmãs. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Quando Davi fala, a ti clamo, Senhor, ó rocha minha, primeiro esse verbo clamar, nós sabemos que ele parte de uma pessoa da qual a situação dele não se encontra de uma forma tranquila, mas apresenta um certo desespero, porque o clamor parte daquele que já tentou todos os seus recursos, já usou todas as formas que poderia ter usado para tentar resolver o seu problema e não tem uma outra perspectiva senão clamar. Até porque o clamor parte de uma pessoa que se sente também muito injustiçada, porque ele, vendo que a sua queixa, vendo que a sua razão, vendo que todas as coisas pelas quais ele fez não está sendo levada a termo, ele vai clamar, como vai dizer, alguma coisa não está certa, vai reclamar, vai clamar. Mas esse clamor que ele levanta aqui nesse momento, ele não parte com esse clamor para outras esferas que não seja Deus. Porque ele fala, a ti clamo, ó Senhor, mostrando que tem fé, rocha minha, e tem esperança que Deus o livre, o liberte. Então Davi diz que nesse momento da qual nós nos encontramos, de forma que estamos sendo acusados por coisas que não fizemos, estamos sendo julgados por coisas que não fizemos, e que nós formos clamarmos ou reclamarmos, se apresentemos primeiro ao Senhor, que Ele é o santo juiz do mundo. A ti clamo ao Senhor, rocha minha. Ele continua dizendo, não seja surdo para comigo, para que não suceda que se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Agostinho escreveu um livro chamado Cidade de Deus. E no título desse livro, ele vai dizer que existiam dois amores. Um desses amores
que ficou de uma forma obstinada e ficou amando a si mesmo, o primeiro amor a amar a si mesmo, vai caminhar até o desapego e o desamor a Deus, que esse amor é o amor terreno. E o segundo amor, ao amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, vai caminhar até o ponto de deixar de amar a si mesmo ou deixar de querer agradar-se a si mesmo, que é o amor celeste. Se o primeiro amor está ligado às coisas desse mundo, o segundo está ligado nas obras de Deus. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que nesse momento, quando o coração do homem está ligado muito às coisas deste mundo, está muito apegado ao desejo desordenado da carne, ao desejo desordenado dos olhos e à soberba da vida, essa pessoa ela não vai querer clamar ao Senhor porque sabe que Deus não vai estar do lado dela nesse momento. Que ele sabe que, embora ele goste, mas Deus não se agrada com a forma que a pessoa está indo buscar aquelas coisas que agradam o seu coração. Mas se por acaso o Filho de Deus justo está com justiça buscando o que lhe pertence e sabe que aquela colheita faz parte do seu trabalho e sabe que do suor do seu rosto ele viverás, então ele pode recorrer a Deus, buscando o que lhe pertence por justiça, por direito, porque ele trabalhou por aquilo e com honestidade. Porque a partir do momento que ele trabalhou com honestidade, legalidade, trabalhou de forma justa, onde demonstrou o Senhor, ele busca não só ter o que é seu, como também o que é de Deus, porque ele sabe que ele é servo do Deus Altíssimo. Por isso que o primeiro amor está ligado somente às coisas desse mundo, e o segundo está ligado às coisas celestes, pertencentes a Deus. Quando Davi fala, te clamo, ó Senhor, rocha minha, ele clama buscando essa justiça divina, para que ele não seja surdo para comigo, para que não suceda que te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Porque ele está dizendo, essa causa, Senhor, que eu estou te levando, é uma causa que é tua. Não seja surdo para comigo. Do contrário, se nós levarmos para Deus uma causa que só pertence aos prazeres humanos, Deus não vai escutar, meus irmãos e minhas irmãs. Ao contrário, nós iremos feri-lo. Pois ele diz, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova, seja eu semelhante aos que morrem. Porque se o Senhor foi surdo para comigo, foi insensível para comigo, com certeza eu não estou fazendo o que o Senhor está querendo que eu faça. Com certeza eu não amadureci para entender o que o Senhor está querendo de mim. E não seja semelhante aos que descem a cova. E ele continua no versículo 2. Ouve-me as vozes súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Davi, clamando ao Senhor, fala, ouve-me as vozes súplices. Veja que as minhas vozes, sim, elas estão lhe suplicando, ela tem um gemido diferente daquele que está orando apenas. Eu estou suplicando. Quando a te clamo por socorro. Davi mostrando mais uma vez que esse clamor que ele faz, a te clamo, Senhor, ele se sente injustiçado e pede socorro ao seu Deus. Quando erguer as mãos para o teu santuário, nesse momento, Davi, como ele não se encontra em Israel, ele está sendo perseguido, e talvez lá em Siló esteja a arca do concerto, ele vai erguer a mão em rumo ao santuário, porque ele sabe que lá no santuário, no Santo dos Santos, um local que fica a arca do concerto, Deus conversa com o seu povo. Ele não ergue a mão para o céu, ele ergue a mão em rumo ao santuário, porque ele acredita que o Senhor Deus fez um concerto com o seu povo. E ele sabe que com fé, ele levantando a mão para o santuário, Deus o socorrerá. E ele também entende que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso ele acha que com fé ele pode ser salvo desse momento, como de outros que Deus já salvou muitas vezes a ele. No versículo 13 ele fala, não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, com os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade.
Quando ele fala não me arraste com os ímpios, Davi está dizendo que ele sabe que ele sabe que um dia os povos irão prestar conta diante de Deus. E que Deus, ele não comunga com a impiedade. Deus não abençoa pecado. E ele fala, Senhor, não me coloque no meio deles no dia do teu julgamento. Diferencia-me, Senhor, deles, porque tu sabes que eu sou teu. Quando ele diz, não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade, porque eles, os que falam de paz com o seu próximo, porém no coração tem perversidade. Porque esses homens, Senhor Deus, eles são dissimulados, eles têm as palavras mansas, eles têm as palavras bem corretas, eles sabem como trabalhar, Senhor Deus, na hora da articulação de suas palavras, e podem persuadir as pessoas a entenderem um fato, quando na verdade é outro que vai acontecer. Eles se usam da boa retórica, Senhor Deus, para postular as suas persuasões e fazer com que as pessoas pensem que eles estão falando a verdade. Os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. E o Davi vai dizer para ele no versículo 4, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme as obras de suas mãos, retribui-lhe o que merece, Senhor. E Davi, nesse momento, quando diz que esses homens, em nenhum momento eles procuram amar a Deus, em nenhum momento eles procuram observar as obras de Deus, Davi está dizendo que esses homens são os ímpios, das quais Deus um dia vai se livrar deles para sempre. Por isso que ele fala, paga-lhe segundo as tuas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme as obras de suas mãos, retribui-lhe o que merece. Porque aqui Davi percebe que esses homens, eles são ímpios. Eles não são de forma nenhuma temente ao Senhor Deus. No versículo 5 ele fala, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as tuas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Ele fala que o Senhor derribará e não reedificará, ou seja, que eles eternamente sofrerão. Então Davi também vai dizer, visto que não atentam para os feitos do Senhor, não atentam para as obras do Senhor, para a criação do Senhor, para a maravilha do Senhor, pela graça do Senhor, a graça comum da qual o Senhor permite que todos conheçam o mundo, conheçam a cientificidade, a sua graça especial pela qual possa conhecer Deus amado. Eles não atentam para isso. Mas não é só isso que eles não atentam. Ele vai dizer nem para o que as suas mãos fazem. Como ainda que eles não atentam para o que o Senhor Deus criou, eles acreditam ainda que o Senhor Deus, se existir para eles, que eles acreditam nesse fato. Se Deus existir, Ele está no trono sentado e deixa tudo ao acaso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos ao acaso. Não existe essa coisa de que o acaso vai me socorrer enquanto eu andar distraído, não. Existe o Senhor Deus vai me socorrer. O acaso é o que esses homens ímpios acham. E nós, como servo do Senhor, não podemos acreditar no acaso e nem na sorte. O Senhor Deus é o que nos fortalece. Como disse Davi, rocha minha, o Senhor Deus é a nossa rocha. Nessa pandemia que nós estamos passando, nós não estamos jogando com a sorte. Essa é a pandemia de Deus. Porque Deus, Ele é que governa o mundo. Não podemos parar de pensar de que Ele não está no controle. Sim, Ele está no controle, sim. Ele é o soberano, Ele é o supremo. O Senhor Deus sabe de tudo o que está acontecendo e não só sabe como Ele está fazendo acontecer. O Senhor Deus, Ele prepara-nos para que possamos entender quem é Ele através das suas obras. Os ímpios nos acossam, Satanás nos fustiga, mas para que mais e mais nos fortaleçamos a servir ao Senhor e se humilhar diante de Deus e pedir sua misericórdia. Para que nós possamos entender que é Deus que cuida de nós em cada momento. Então, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, temos que agir com prudência. Temos que, de toda forma, escutar aquelas pessoas que estão nos orientando, a Organização Mundial de Saúde que está nos orientando, que temos que ficar em casa. Nós não temos, como já falamos, não temos muitos respiradores. Se uma pessoa que tem uma certa idade se contaminar, que for do grupo de risco, não pode dizer aquela pessoa passou por isso porque
Deus queria que ela morresse naquele momento. É certo que estava na hora de morrer, mas a forma pela qual morreu foi porque desobedeceu ao Senhor. Porque também diz, veja que quando Satanás foi tentar a Cristo e disse: atira-te daqui da baixo, ele disse também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não podemos tentar a Deus. E com relação às igrejas, meus irmãos, não precisa que eu e você entremos na igreja nesse momento, porque a palavra de Deus, ela transpassa as paredes. Não precisa que nós tenhamos presente. Nós temos que estar presente em espírito e em verdade, até que o Senhor Deus nos una de novo, enquanto essa parte dessa pandemia está passando e ceifando a vida de muita gente. Atentamos para isso, porque os homens, aqui os ímpios, ele está dizendo que eles, veja só, nem para o que as tuas mãos fazem, eles nem atentam para o que Deus está fazendo nesse momento. Acham que Deus não está trabalhando, acham que Deus nesse momento ele não está ceifando vidas. Ele está, porque a vida do homem pertence a Deus e nós só vivemos até onde Ele quer que nós venhamos a viver. Mas não é por causa disso que nós temos que nos atirar, como Cristo também não quis se atirar na hora que Satanás falou: atira-te daqui abaixo. Não podemos tentar a Deus. Temos que ter sobriedade cristã nesse momento, irmãos. Fala que e os derribará e não os reedificará. Mas no versículo 6 ele vai dizer uma coisa interessante, meus irmãos. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Nesse momento Davi vai dizer que bendito seja o Senhor, que já nos atendeu às vozes súplicas. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com meu cântico louvarei. Nós temos que aprender assim, meus irmãos e minhas irmãs. Deus vai nos livrar dessa pandemia, nós vamos passar. E depois, quando nós encontrarmos a vacina, outro meio pelas quais nós possamos nos congregar de uma forma livre, nós temos que chegar na santa casa de Deus e fazer como servo, como Davi: com o meu cântico louvarei ao Senhor, louvar com todo o coração e toda a alma. E ele vai dizer no versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Davi está colocando dessa forma: o Senhor é a força do seu povo, porque ele diz, segundo João Calvino, que por mais que ele tinha o exército dele nesse momento para combater o exército de Saul, mas o exército de Davi não era nada comparado ao exército de Saul. Ele era muito pouco, ele era um fugitivo, mas ele fala: o Senhor é a força do seu povo. Veja que nessa hora da batalha, o Senhor é que está na frente do exército de Davi. E o refúgio, ele fala: refúgio salvador do seu ungido. Então, como Davi foi ungido, ele era refúgio salvador do seu ungido. Veja que Davi, nesse momento das suas vitórias, ele coloca a vitória tudo na mão de Deus. Coisa que eu e você temos que aprender, meu irmão, a colocar as nossas vitórias na mão de Deus e deixar que Ele seja o dono desse momento de vitória. Ou seja, darmos graças a Deus e dizer: o que eu tenho até aqui tudo pertence ao Senhor. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, ele vai dizer: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Quando Davi fala apacenta-o e exalta para sempre, salva o teu povo, é que Davi vai dizer: Senhor, embora eu sou rei nesse momento, embora eu sou o pastor desse rebanho, mas eu peço que o Senhor apacenta-o para mim e exalte esse povo. Apacenta, Senhor, esse teu rebanho, exalta esse povo. E nesse momento Davi está dando uma característica de rei que é submisso a Deus. E quando ele vai apacentar um rebanho de Deus nesse momento, ele, como um bom rei, ele vai cuidar para que as ovelhas não adoeçam, as ovelhas se alimentem, as ovelhas tenham paz no seu coração e tenham segurança. Mas ao mesmo tempo, ele vai fazer com que elas fiquem num momento elevado, onde ele fala exalta-os. Ou seja, as ovelhas ficam num local bem elevado, onde sentem-se seguras. Se nós estamos falando da pandemia, temos que falar de vidas e temos que falar também de mercado. Então, ele está dizendo para mim e para você que o rei tem que se preocupar com vidas e com mercado, é verdade. Mas não pode pegar um e deixar o outro. Tem que olhar para os dois totalmente. E ele fala: exalta-os para sempre. Dessa forma, Davi está dizendo que eu e você, um dia, nós iremos morar com Deus, estarmos acima de todos os montes, estaremos no céu com Ele. Peço que os irmãos se inscrevam no nosso canal,
que está aqui do lado. Aqui, essa carinha aqui do lado, ó. Inscrevam-se nesse canal aqui nosso, né? Ative o sininho para receber as comunicações que vão chegar para você, né? Deixe o like, as notificações, quando você ativar o sininho vai receber as notificações e deixe o seu like. No próximo estudo iremos ler Salmos capítulo 29, a voz de Deus na tempestade. Amém.